planetas está atravessando, interfere em absolutamente tudo no modo como a raça humana, a espécie Homo sapiens e outras espécies evoluem. A chamada Idade de Ouro, o Satya Yuga, nesse tempo, ninguém mente. Nesse tempo, aqui na Terra, já existiram civilizações absolutamente evoluídas, tanto na perspectiva tecnológica quanto espiritual. A questão é, nos mundos ou sistemas espalhados pelo universo, eles também têm esse tipo de influência. A evolução espiritual deles está em enfrentar alguns obstáculos produzidos pelas estações que eles estão mergulhados. Isso aqui para a gente parece ficção, porque os nossos problemas são de ordem tão imediata, tão absurdos, que a gente nem pode raciocinar nesse nível de amplitude, mas que existe. Nós já saímos da Kali Yuga. Não estamos no final, já saímos. Quem melhor explica isso é o Tezuo, o guru de Yogananda. Ele tem um livro só sobre isso. Mas para nós ocidentais é muito complicado entender. Mas que existe, existe. E daqui a pouco, com algumas coisas que devem acontecer, o humor planetário deve melhorar. E como o próprio Satya Sai Baba diz, de uma forma inesperada e quase que de repente, tudo na Terra irá melhorar. Quem viver verá. Quem viver. Em 2004. Você falou aí que 4 a 5 mil entidades dessas é que normalmente estão reencarnando, comandando tudo do planeta. Então, o que elas faziam ou fazem? Sempre estão, tipo assim, nesses berços de ouro. Nunca foram escravos de outros. Como é que é essa manobra aí? Mais da metade dos... Jeová não estaria à frente também. Falando dos poderes de mando da sociedade terrena. O que eu falei foi, em média, 4 a 5 mil personalidades varia. Tem algumas equipes espirituais que apontam 7 mil, outras 6, mas os mais importantes, faixa de 5 mil. O universo de 24 bilhões, só essa turminha aí. Essa turma é tão... A tendência e a inclinação espiritual delas é tão forte que ela nascendo numa família qualquer, a sede pelo poder tão grande que a espiritualidade se serve disso para que o progresso possa ser feito e o Zé Ninguém se transforma num imperador às vezes, ou por uma revolução que ele provoca. A maioria dos mandatários da história terrena não nasceram berço de ouro, não. Boa parte, metade, simples, né? Os que nascem nem sempre entram para a história. Se a gente observar as monarquias europeias do último milênio, reis e rainhas sem expressão, alguns até nascendo assim, qualquer um chega lá. Mas quando você nasce fora desse grupo, você só chega por uma tara espiritual muito forte pelo poder. E 500 espíritos evoluídos encarnam, se são realmente evoluídos, a tendência espiritual desses espíritos, sabe qual é? Se afastar. Então, se os medíocres não conseguem abraçar o poder, se os espiritualmente evoluídos, devido ao tipo de poder exercido aqui, se afastam, o espaço está sempre aberto para quem? Para os apetites mais vorazes. E é isso que a espiritualidade diz, que infelizmente não tem havido grande criatividade
ao longo dos muitos milênios, em termos de concepção do poder temporal na Terra, porque são os mesmos babacas, nós, que estamos nos revezando dos poderes temporais do mundo, infelizmente. Mas isso, eu sei para você, há um plano, não sei o que, para fazer essas revoluções, fazer progresso, mas eles geram tanto progresso assim. Não, nenhum, mas é o que se tem, vai fazer o quê? Você tem que se respeitar o livre-arbítrio de todo mundo. O capitalismo, da forma como é praticado, é um monstro, porque provoca o terrorismo da exclusão social. Aí você está no lado dos que estão sendo excluídos, aí você também vira um monstro, provoca uma revolução de falsa esquerda, aí promove uma revolução, derruba um monstro e cria outro aqui igual ou pior que você. Isso não é progresso, é revezamento. Mas sob a perspectiva espiritual, já que não tem outro jeito, é assim que a humanidade progride. É o progresso que a gente pode ter. Já que o livre-arbítrio de todo mundo é respeitado, eles vão ter fé. E como esses seres têm que existir aqui na Terra, sempre que eles nascem, quem é que está à frente de quem? Muitos descuidados de analisar profundamente a questão, às vezes, mas como é que pode o mesmo espírito ter sido Júlio César, Napoleão, Alexandre Magno? Pior que foi. Pior que tudo indica. São os mesmos caracterizarem a mesma expressão ou forma de expressar poder. É impressionante. Muda muito pouco. Muda a cultura, muda a forma física às vezes, mas a tragicômica situação e produção megalômana desses nossos irmãos e irmãs é a mesma. Agora, você não tem que aceitar nem acreditar, mas é isso que eles dizem. o progresso é uma coisa, e a evolução é outra coisa. Né? Sei. Como é que consegue, através disso, você evoluir? Espiritualmente, a gente está na mesma estaca em que estávamos há dezenas de milhares de anos. Se você olhar sob uma perspectiva dura, não houve progresso nenhum, e nem muito menos evolução. Só revoluções. Mas se você olhar por outra perspectiva, você observará que essas revoluções produziram avançozinhos aqui e lá, que mostram uma lenta evolução. Por exemplo, a Revolução Francesa. Nós queremos algo cujo aspecto de terror seja mais forte que a Revolução Francesa, não tenha sido mais forte, não tem. Não tem nada tão violento e abjeto quanto algumas páginas da Revolução Francesa. Mas trouxe progresso. O primeiro deles separou a Igreja do Estado. Monarquia também foi separada do poder do Estado. Criou monstros, criou problemas espirituais que até hoje interferem no progresso de algumas sociedades e de muitos indivíduos. Sim, foi feito. É chamado de mal necessário. O problema é o seguinte, é o que Giordano Bruno, uma vez na espiritualidade, estava dizendo. Vocês dois deviam ter escutado, vocês entenderiam melhor essa questão. Qual é o problema? Já o Espírito estava dizendo, enquanto os donos do poder na Terra não reformarem o poder por espontânea e livre vontade, sempre estarão fazendo com que do outro lado surja alguma força que bata na frente. E quem é que diabos na história da Terra reformou espontaneamente o poder que possuía na época que você? Ninguém. Alguns desprezaram o poder magnificamente, dizendo a César o que é de César. Jesus tinha poderes para ser o que quisesse na Terra. Apenas amor. Abriu mão, caminhava sobre as águas, fazia tic-tac aqui, escapulia ali, pulava ali, desaparecia, pulava, não me pergunta o que é tic-tac. Transformava pedras em cães, fazia tudo. Todo mundo queria que ele fosse rei. E ele tinha poderes. Ao contrário, anulou todos os poderes que tinha e se deixou agredir pela estupidez humana para mostrar o verdadeiro poder espiritual, que é o de amar, mesmo aqueles que agredem. Esse é o verdadeiro poder espiritual. O resto é ilusão e estupidez da gente. Gandhi podia ser presidente da Índia e conseguiu sozinho, sem pedir ajuda de ninguém, a independência do país.
Os hindus, vendo ele apanhar na sua obediência pacífica, ficaram com tanta vergonha que mesmo